Eita Deus poderoso, eita Deus maravilhoso, a Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração, queridos. Esse Deus é maravilhoso. Eu sou Marconi Aquino, você está no canal Grande Momento sempre de aprendermos mais de Deus e da Sua palavra, queridos, com muita reverência, muita humildade, sabendo que não somos, queridos, merecedores de coisa alguma e não que temos aqui, não queremos ser, é, pelo menos eu não quero ser pretensioso a achar que sei alguma coisa. Tudo que vem ao meu coração vem da palavra de Deus e aqui eu quero passar para todos vocês em nome de Jesus. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, queridos. É maravilhoso tê-lo aqui conosco. Se você já faz parte do canal Grande Momento, que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço. Continue firmes, sempre perseverantes em aprender mais de Deus, da sua palavra. Amém? Ao final, você já sabe, curta, comente, compartilhe. Faça aí o seu papel de evangelista. Passe para mais pessoas o vídeo em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Vamos lá, 2 Crônicas, queridos, capítulo 33. Hoje vamos falar sobre reinado, sobre reis, sobre homens, sobre autoridades que têm sobre suas mãos, queridos, autoridades sobre pessoas, sobre povos. E muitas vezes mete o pé pelas mãos e faz tudo errado. Primeira coisa é esquecer do Deus que o colocou lá. Segunda coisa é querer pisar nas pessoas e querer fazer tudo da forma que Deus não ordenou, que isso é triste. E aqui eu quero trazer aqui um exemplo do, de um rei, o rei Manassés. É uma história que começa muito mal. Para a glória de Deus, ao final, Deus o transforma através de um arrependimento sincero. Isso é maravilhoso também, queridos, porque todos nós somos pecadores, mas como nos arrependemos de todo o nosso coração e buscamos de Deus o seu perdão, Ele nos perdoa. Aleluias. Quero compartilhar aqui capítulo 33. Diz assim, ó, tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, ou seja, ainda criança. Reinava ali com os anciãos ali o aconselhando, mas a Bíblia diz aqui, ó, a palavra do Senhor diz que ele reinou 55 anos em Jerusalém e fez o que era mal. Olha só, fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. Ou seja, Deus tinha destruído todos esses povos que agiam de forma errada. Mas aí o que Manassés faz? Traz as suas mesmas práticas de volta, queridos. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia derribado. Levantou altares a Balaíns e fez postes ídolos e se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Olha só, queridos. E continuando diz aqui, verso 4, edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito, em Jerusalém, porei o meu nome para sempre. Também edificou altares a todo o exército dos céus, nos dois átrios da casa do Senhor. Olha só, queridos. Só fazendo coisas aqui que Deus abominava. Verso 6. Aqui é que é forte, queridos. Aqui é muito forte. Queimou seus filhos. Você já pensou o que é isso, queridos? Queimar os próprios filhos. Queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Rinom. Adivinhava pelas nuvens, era argoreiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor para o provocar a ira. Olha só as práticas desse rei Manassés. Que tristeza, queridos. Continuando diz aqui, ó, também pôs imagem de escultura no ídolo, do ídolo que tinha feito na casa de Deus, de que Deus dissera a Davi e a Salomão, seu filho, nesta casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E não removerei mais o pé de Israel da terra que destinei a seus pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que lhes tenho mandado. Toda a lei e os estatutos e os juízos dados por intermédio de Moisés. Ou seja, Deus tinha dito, façam isso, faça isso. E o que o povo fez? Ou seja, Manassés aqui através do seu reinado, queridos, deturpando tudo e fazendo o povo pecar diante do Senhor. E diz aqui o verso 9, ó, Manassés fez errar Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. Olha só, que coisa terrível. Ou seja, além dele fazer o que era mal perante Deus, o Deus que o colocou lá, levou todo o povo, queridos, a pecar, a ser destruído. Meu Deus. E aqui diz o verso 10, aqui é que vem a parte que eu falei que é uma parte boa, queridos. Porque o arrependimento, quando é sincero, Deus ouve, Deus perdoa. Seja lá o que você tem feito, seja lá o que você fez, seja lá o que nós fizemos,
seja lá o que nós fazemos, querido, Deus é poderoso para nos perdoar, em nome de Jesus. E ele diz aqui, ó, falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhes deram ouvidos. Ou seja, Deus disse, tentou corrigi-los, mas eles não o escutaram. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes dos exércitos do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos, ou seja, o tratou como um animal, queridos. Naquele contexto ali, quando se prende uma pessoa com gancho, era como se fosse um animal. Ele disse aqui, ó, prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia, ou seja, como um doido, como um louco. Imagina isso aqui, queridos, mas por causa de quê? Por causa do seu pecado contra o seu Deus. Ele, o verso 12, ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor, seu Deus. Por isso que eu falo que quando o arrependimento é sincero, queridos, não é da boca para fora, não são gritos vazios, desesperados, não. Diz aqui que ele suplicou deveras ao Senhor, seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Olha só, a humilhação é muito importante diante do nosso Deus. Fez-lhe oração, e Deus se tornou favorável para com ele. Olha só que maravilhas, queridos. Sabe-se lá como foi esse pranto de Manassés, porque a gente vê a Bíblia, a gente lê a Bíblia sempre pensa que foi de uma hora para outra, né? Assim como se fosse uma coisa automática. Não é não, querido. Isso aqui foi pranto, foi clamor, foi sofrimento, foi agruras que ele passou aqui para chegar nesse momento. Mas Deus o ouviu, assim como fez com Jó, né? Apesar de Jó estar ali íntegro, reto diante de Deus, mas Deus o transformou. E diz aqui, ó, ele angustiado suplicou deveras ao Senhor seu Deus e muito se humilhou, olha só, perante o Deus de seus pais. Fez-lhe oração e Deus se tornou favorável para com ele. Oh, que Deus tem um coração maravilhoso, contrito, quebrantado para todos nós. Ele não suporta ver o nosso choro, ver a nossa tristeza quando o nosso arrependimento é sincero, queridos. Pense bem nisso, arrependimento tem que ser sincero, tem que ser algo que venha de dentro do coração. Porque não adianta querermos escondermos de Deus ou tentar enganá-lo, achando que eu finjo aqui que me arrependi e Deus vai mudar. Não, queridos. Deus é onisciente, lembre-se disso. Antes que a palavra chegue aos nossos lábios, ele já sabe o que vamos dizer. Então, cuidado. Foi favorável. Com ele, atendeu-lhe a súplica. Olha só, atendeu-lhe a súplica, ou seja, Deus lhe ouviu. E o fez voltar para Jerusalém, ou seja, o libertou das garras ali dos assírios que o tinham levado ali em cadeias. Ó. Porque diz aqui, o rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram para a Babilônia. Mas Deus diz aqui, ó, e o fez voltar para Jerusalém, ou seja, Manassés foi liberto ali do seu cativeiro, ao seu reino. Então, isso aqui é que é maravilhoso, então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Oh, glória a Deus. Ou seja, Manassés começou a reinar muito novo, com 12 anos de idade. Uma criança na pré-adolescência, não sabia de nada, ou seja, não conhecia a Deus. Não tinha ainda conhecimento de Deus, não tinha experiências com Deus. Foi vivendo ali, foi aprendendo, e os anciãos é que governavam, é que lhe dava direção, porque Ezequias, seu pai, deixou o reino ali, querido, estruturado. Mas ele, muito novo, foi crescendo ali nas suas vontades, ou seja, não aprendeu o que é ser e o que é o Deus de Israel, apesar que eu tenho certeza que os anciãos ali os informavam, lia as crônicas para ele, falando dos feitos de Deus com os reis anteriores, também com seus pais, mas ele deve ter se desviado logo cedo, muito na juventude, e fez o que era errado perante o seu Deus. Mas Deus aqui no futuro, quando ele reconheceu, porque diz aqui, ó, e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu, ou seja, ele não conhecia Deus, queridos. Reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Depois disto, edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao oriente de Gion, no vale à entrada da porta do peixe, abragindo Ofel, e levantou muito alto também, pois chefe militar, ou seja, ele reestruturou, querido, Jerusalém. Que maravilha quando aprendemos com as lições que Deus nos dá, né, queridos? Que Deus abençoe a todos, que você, que todos nós possamos a cada dia estar aprendendo mais de Deus, para que possamos sempre, queridos, estarmos conhecendo mais o seu desejo, mais a sua vontade,
para as nossas vidas. Amém. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz, querido. Até uma próxima oportunidade, se assim Deus permitir. Abraços.